Olá! A má alimentação mata mais do que o cigarro e a pressão alta. Você sabia? A pesquisa realizada pela Universidade de Washington indica que o alto consumo de açúcares, carboidratos ruins e gorduras é o fator de risco responsável pelo aumento no número de mortes. Cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à má alimentação. O estudo do Instituto de Medição e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington aponta como vilões o excesso no consumo das chamadas gorduras ruins e açúcares e a baixa ingestão de grãos integrais, legumes e frutas. A pesquisa constatou que 1 em cada 5 mortes no mundo em 2017 estava associada a uma má dieta alimentar, que acabou provocando doenças cardiovasculares, cânceres e diabetes tipo 2. A maior proporção de mortes relacionadas com a dieta alimentar foi registrada no Uzbequistão, seguido por Afeganistão, Ilhas Marshall e Papua Nova Guiné. Os países que tiveram a menor proporção desse tipo de morte foram Israel, com apenas 89 óbitos por 100 mil pessoas, seguido por França, Espanha, Japão e Andorra. O Brasil ficou na 50ª colocação. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Caroline Romeiro, mestre em Nutrição Humana, e Alexandra Moreschi, presidente da Comissão de Direito à Saúde da UABDF. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindas ao fórum. Obrigada. Bom, Caroline, eu vou começar com você. Eu falo em gorduras ruins e carboidratos ruins, mas antes de explicar o que é isso, eu queria que você dissesse para a gente o que de fato é essa obesidade que mata, né? E a diferença entre obesidade pura e simples para obesidade mórbida também. Bom, a obesidade ela é caracterizada pelo ganho excessivo de peso corporal, associado especialmente à gordura corporal. Porque quando a gente tem um excesso de gordura corporal, isso traz uma inflamação crônica, branda, porém sistêmica. E esses efeitos, então, dessa inflamação, eles são percebidos por todos os nossos órgãos e tecidos. Então, a gente tem comorbidades associadas à obesidade, que é diabetes, hipertensão arterial, outras doenças cardiovasculares. Então, a gente tem consequências mais graves como infarto, AVC. A gente tem casos de câncer muito correlacionados, associados à obesidade. Então, todas as doenças crônicas tem uma associação muito forte com esse quadro inflamatório que é consequência da obesidade. A obesidade, hoje, ela é caracterizada, quando a gente vai fazer uma análise populacional, epidemiológica, ela é caracterizada com um índice de massa corporal acima de 30 quilos por metro quadrado. Significa a relação do peso corporal com a altura do indivíduo. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado. E quando essa relação, quando esse índice ele é maior do que 30, a gente já caracteriza a obesidade. Porém, entre 25 e 29,9, que a gente chama de sobrepeso, excesso de peso, ele já pode também trazer algumas consequências relacionadas à obesidade, né? Só que quanto maior o excesso de peso, maiores são essas consequências. Então, a gente tem faixas de obesidade. Então, de 30 a 35, de 35 a 40 e acima de 40 são as consequências mais graves associadas à obesidade, que é chamada de obesidade mórbida. Alexandra, a gente vive uma onda de alimentação saudável, né? No mundo inteiro e aqui no Brasil a gente escuta falar muito sobre isso, a gente vê inúmeras lojas abrindo, né, com esse tipo de produto. E a gente também vê o governo se movimentando com políticas públicas, legislações específicas sendo criadas, como é o caso da Lei da Cantina Saudável. Mas há efetividade nesse tipo de política pública? Hoje a gente está numa zona de transição, né? A gente tinha anteriormente políticas públicas muito ruins, hoje a gente tem políticas públicas já muito melhores, mas ainda são inócuas ou muitas vezes ineficazes, porque falta muita fiscalização. Ao exemplo aí da Lei da Cantina Saudável, nós temos hoje, nas cantinas não podem ser servidos refrigerantes, doces, balas, aqueles alimentos ricos em açúcares, aquelas que têm lanche, né, que tem
almoço, ele não pode ter uma gama de alimentação que deve ser servido, por exemplo, não pode servir arroz, batata e macarrão no mesmo dia, né, que fazem parte do mesmo grupo alimentar. Então, tem que ser servido no máximo 2 daquele grupo, para que você também dê oportunidade para a criança buscar outros grupos alimentares. Então, mas acontece que muitas vezes isso não tem fiscalização. Então, se a direção da escola não estiver atenta a esse tipo de política, ela deixa passar, né? Então, acaba que, não, vamos liberar aqui só aquela bala, e libera uma bala, daqui a pouco já está servindo o chocolate, daqui a pouco já está servindo um refrigerante com alto índice de açúcar. Então, precisa de fiscalização, né? Coisa que hoje não acontece. Existem vários projetos, né? Existem vários projetos de lei que estimulam essa questão da alimentação saudável, e não só da alimentação saudável, mas da gente falar ali de uma alimentação desde a primeira infância, e aí a gente vem desde o pré-natal e a gente volta na questão da atenção básica à saúde. Quando você tem ali um bom pré-natal, e isso é uma das políticas públicas mais importantes de todas, você vai ter uma mãe consciente que vai tratar o seu bebê de forma consciente, praticar o aleitamento materno até os 6 meses de idade, introduzir alimentos saudáveis a partir dos 6 meses, manter o aleitamento até os 2 anos. Isso você diminui consideravelmente a possibilidade de obesidade naquela criança e de futuramente ele ser um adulto obeso, né? Tá certo. Caroline, a Alexandra falou em alimentos do mesmo grupo, né? Na escola, eu acho que é muito incipiente ainda, né? Essa questão da educação nutricional e de explicar para os alunos realmente na prática como é que funciona. Existe legislação para isso também, né? Para a inserção da educação nutricional também no currículo. Mas a grande maioria não tem noção, por exemplo, de que não pode comer, não é que não pode, mas não se deve comer arroz, batata e macarrão numa mesma refeição. Mas nutricionalmente, por que isso não deve ser feito? Na verdade, assim, arroz, batata e macarrão, eles fazem parte do mesmo grupo de alimentos que são cereais, raízes e tubérculos, ou seja, são alimentos que fornecem carboidrato complexo, que é o amido, então eles têm uma composição química nutricional muito similar. É por isso que no planejamento de cardápio escolar, quando você coloca um desses alimentos, o ideal é que deixe o outro para um outro dia, porque eu já tenho um representante daquele grupo. Então, se não for num planejamento de cardápio escolar, mas for, por exemplo, uma pessoa está no self-service, se ela quiser comer dos 3 alimentos, ela precisa reduzir a quantidade deles para conseguir atender a sua necessidade daquele grupo. O que é um carboidrato ruim ou uma gordura ruim? Essa denominação de bom e ruim, ela é bem complexa, mas o carboidrato, ele pode ser complexo ou simples. Os carboidratos simples, eles são carboidratos menores, então a glicose, que é um monossacarídeo, a gente tem disacarídeos e, por exemplo, a gente tem a frutose. É um carboidrato simples, só que quando ela é natural da fruta, é ótimo. Quando a gente tem açúcares simples, livres, adicionados aos alimentos, como no caso das bebidas açucaradas, como os refrigerantes, ou doces, ou até mesmo outros alimentos processados, ultraprocessados com adição de açúcar, esses carboidratos são chamados ruins. Entre os complexos, é o amido, é o grande representante de um carboidrato complexo na nossa alimentação, que é onde está os alimentos que têm amido. É arroz, macarrão, batata, milho, todos esses alimentos que são a base da nossa alimentação. Só que a gente fala que eles são ruins, não é nem o carboidrato, mas é o alimento mesmo. Se ele passa por um refinamento e ele perde fibra, minerais, ele tem um valor nutricional, um valor agregado menor. Então, a gente pede para as pessoas darem preferência para aqueles alimentos que não foram refinados, para esses cereais que não foram refinados, porque aí ele tem um carboidrato complexo, porém rico em fibra e minerais. Então, Alexandra, tem um assunto que também está sendo bastante discutido, que é a questão da rotulagem, né? Essa rotulagem, ela vai e volta, tem que aumentar a letra, tem que privilegiar
as questões alergênicas, enfim, se tem glúten, se não tem glúten, se tem lactose, se não tem lactose, é uma confusão maluca, né? Como é que anda? Está em que pé isso, essa questão da rotulagem? Essa questão da rotulagem, ela já passou por todas as instâncias, já deveria estar valendo. Mas aí a gente está falando de uma questão político-financeira. A rotulagem, ela não é interessante para as agências alimentícias, porque eles não querem que a gente saiba quanto de açúcar existe naquele produto, quanto de cloreto tem naquele outro produto. A bem da verdade, eles não querem que a gente saiba o que a gente está comendo, porque aí, a partir daí, a gente vai ter opção de decidir o que a gente quer ou não quer comer. E muitas vezes a gente está comendo e a gente não sabe o que está ingerindo e nem o que a gente está dando para os nossos filhos. Então, na verdade, isso já é uma briga política financeira para resolver essa questão, porque a parte legal toda já foi toda resolvida, a forma de rotulação já está aí, já está pré-concebida, pré-posta. Para que a gente possa entender, e quem está nos assistindo também entender melhor como que está isso na prática, existem dois tipos que chegaram no topo, né, dessa discussão. Um é o modelo que é praticado no Reino Unido e no Equador, onde as cores imitam um semáforo, né, um padrão, e o outro padrão usado no Chile e no Uruguai, que coloca alertas como excesso de gordura, alto teor de sódio em octógonos negros. Isso, é e uma aí? Tarja preta. É isso? Você é adepta desse modelo? Sou. Eu acho que a gente precisa mostrar, porque assim, a ideia é, quando tem excesso desses compostos que a gente já sabe, as evidências são claras, evidências científicas claras, excesso de açúcar na dieta, excesso de gordura, excesso de sódio, um alimento que é pobre em fibra, todos esses fatores nos alimentos conferem risco se a gente tiver um consumo regular, frequente desses alimentos. Então, eu sou adepta da tarja preta, falar, olha, está mostrando que está alto, então é fácil, você já identifica. Eu tive no Chile recentemente e é isso, rapidamente você bate o olho na embalagem do produto e você já capta a informação de que ele é alto naqueles compostos. E aí não tem mais aquela história de açúcar escondido, né, que é um grande problema. A gente procura e acha que está consumindo um alimento ok e na verdade não, né? Porque hoje o que acontece? Na tabela nutricional, a obrigatoriedade é só para aparecer carboidratos. A gente não tem o destrinchamento ou a obrigatoriedade do destrinchamento de açúcares adicionados. Então, uma forma que a gente orienta as pessoas que precisam buscar essa informação é ler a lista de ingredientes. Então, a ordem com que os ingredientes aparecem na lista mostra em ordem decrescente. Então, o que está em maior quantidade até o que está em menor quantidade. Isso ajuda, mas ainda assim a população, de modo geral, não conhece os termos. Então, quando a gente tem açúcar, sacarose, glicose invertida, maltodextrina, são termos que a população, de modo geral, não conhece, então fica difícil identificar isso. Bom, eu vou dar uma pausinha na nossa conversa, porque agora a gente parte para um breve intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta e debatemos hoje sobre mortes causadas pela má alimentação. Dados do Ministério da Saúde revelam que 18,9% da população acima de 18 anos é obesa. O percentual é 60,2% maior que o obtido na primeira edição da pesquisa realizada em 2006. Caroline, esse é um dado tão alarmante quanto os primeiros que nós trouxemos e eu queria aproveitar para a gente traçar um perfil dessa pessoa que morre por obesidade, né? A gente tem uma fala da ONU que diz o seguinte, aonde há fome, há o maior índice de obesidade. É um paradoxo, né? Por que isso acontece? É um paradoxo. E o Brasil, há 20, 30 anos atrás, tinha como grande preocupação relacionada à nutrição os quadros de desnutrição crônica, ainda existem, diminuiu, mas ainda existem nos bolsões de pobreza, só que a gente passou por um período de transição nutricional. E hoje o grande problema é
a obesidade e as comorbidades associadas. A população que mais é afetada com esse quadro é realmente a população que tem menor renda e menor nível educacional, então menor acesso à informação. A gente explica isso porque essa população tem mais acesso aos ultraprocessados? Sim, que são produtos que muitas vezes mais acessíveis financeiramente, eles têm maior densidade energética, muitas vezes um custo mais baixo e fisicamente em muitas regiões do nosso país, por incrível que pareça, eles estão mais acessíveis. Então, o acesso físico, econômico e o fato de terem maior densidade energética, tudo isso contribui para que essa população menos favorecida dê preferência para esses alimentos. Além do que, existe uma ideia de que a alimentação saudável ela é cara. Ela não é cara desde que a gente opte por alimentos da estação, então que são alimentos regionais. Então a gente tem estimulado cada vez mais a produção local e a aquisição dos produtores locais, porque a gente garante menor custo, maior acesso, mas infelizmente em algumas regiões do Brasil esse acesso ele não é garantido. Alexandra, a gente falou um pouco da questão da importância do aleitamento materno no primeiro bloco. Na sua opinião, a principal política pública, ela deve ser nessa atenção básica mesmo? Essa é a maior frente do Conselho? A porta de entrada para todos os usuários do SUS deve ser a atenção primária. E a atenção primária, ela inclui toda a gama de prevenção. Então, você tendo ali atenção primária voltada para o aleitamento materno, para um bom pré-natal, para a prevenção de futuras doenças, você vai ter ali uma atenção terciária. Você vai, inclusive, desafogar a questão dos nossos hospitais hoje, que a gente está aí no caos, porque a gente não tem ali atenção primária. E aí a gente vai passar principalmente pela questão daquela mãe que nós temos legislações hoje que já elasteceram a questão da licença maternidade para que aquela mãe possa ter pelo menos aqueles 6 meses de atenção exclusiva do aleitamento materno, que a gente já tem dados hoje do Ministério da Saúde e dados de órgãos internacionais que comprovam que aquela criança que é aleitada exclusivamente até os 6 meses e após isso introdução de alimentação saudável, e aqui eu excluo completamente os ultraprocessados, falar mais claramente as papinhas. Tá? As papinhas de potinho ou de saquinho, que hoje você tem aquelas de saquinho, aquilo ali não tem como. A doutora Carolina, até a gente no intervalo estávamos conversando sobre isso, e a gente abriu essa questão, eles introduzem, né, os palatáveis, como chama mesmo? Hiperpalatáveis, exatamente. Para que aquela criança já fique viciada e no futuro ela não consegue se alimentar dos alimentos saudáveis porque ela já está viciada nos hiperpalatáveis. Então, a gente não pode pensar com cabeça de adulto, né? Na hora de alimentar uma criança. Eu não vou dar um suco sem açúcar porque a criança não vai gostar. Se ela não teve contato, ela não tem, né? Ela está no momento de aprender os sabores. Então, tanto é que na introdução alimentar, aos 6 meses, a gente orienta as mães que ofertem os alimentos separados para a criança aprender o sabor, a textura do alimento. Hoje tem um método que tem sido muito utilizado na introdução alimentar, que é onde a gente não oferta a papinha, mas o alimento bem cozidinho, partido em pedaços, para que a criança possa perceber o aspecto, a textura do alimento, não passar na peneira, não amassar. Então, é uma forma da gente ensinar essa criança. E a adição de açúcar, por exemplo, ou de sal nas papinhas ultraprocessadas, a ideia é exatamente essa, mas não só para as papinhas, isso se estende para todos os alimentos ultraprocessados. É uma estratégia mesmo, tornar os alimentos hiperpalatáveis, porque isso vicia e isso garante com que as pessoas não deixem de consumir os alimentos. Então, chega a ser cruel, né? Porque a gente está brigando por políticas públicas que protejam a nossa saúde, mas em contrapartida, a gente tem uma indústria que
está visando somente lucros. Quando a gente fala nesse período, o início da vida, ele é muito importante para a saúde do ser humano. Como já foi dito, o aleitamento ele é o principal fator de proteção para a obesidade no futuro e a introdução alimentar de forma correta com alimentos in natura também. Então, há uns 2 anos atrás, o Ministério da Saúde publicou uns dados que foram muito assustadores em relação ao consumo de bebidas açucaradas por crianças menores de 2 anos. Mais de 60% das crianças brasileiras com menos de 2 anos já tomaram refrigerante. Então, isso não é só alarmante, é assustador, porque mostra a falta de conhecimento da população, porque eu tenho certeza que a família quer o melhor para essas crianças, mas é por falta de conhecimento. Então, quando a gente volta lá para a rotulagem, e se isso está em tarja preta e fala, mãe, isso aqui faz mal, então é mais fácil uma escolha adequada, né, dos alimentos. Porque muitas vezes é a questão da falta de informação mesmo. Nem todos conseguem, como a doutora falou, ler e entender o que está naquele rótulo. Então, se você tem uma rotulagem mais visível, clara e correta, você consegue fazer com que aquela pessoa opte por aquilo ou não. E ela sabe o que está comprando. Há alguma responsabilidade legal para os pais que não sigam essa alimentação saudável? Não tem assim como... Na verdade, você vai entrar aí um pouco na seara dos maus tratos, Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode até... Mas, via de regra, isso não vai para frente, né? Via de regra, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma responsabilização dos pais. Já temos uma situação que anda virando, que é a questão das vacinas, isso é muito importante salientar. Aqueles pais que não vacinam seus filhos e estão, inclusive, proliferando doenças para outras crianças, já existem ações na justiça responsabilizando esses pais pela sua omissão. Né? Então, a gente vai entrar em uma seara que é possível, já está se construindo essa questão da responsabilidade objetiva desses pais. Porque se fala-se tanto a respeito disso, se já existe um manual, né, de como deve ser feito, né? Enfim, acho que a gente precisa... É uma questão de mudança de paradigmas mesmo, da gente seguir... Com certeza vai avançar, né, em relação a isso. Bom, quando a gente fala em obesidade, a gente fala muito em cirurgias também, né? Existe uma onda de pedidos, né, de cirurgias de redução de estômago, bariátrica, enfim. Na legislação, depois eu passo para a Caroline, mas na legislação, existe uma regra para quem pode ter esse tipo de cirurgia? Bom, em regra, seriam aquelas pessoas que estão em obesidade 2 ou já na obesidade mórbida, com comorbidades e que já estejam em tratamento em mais de 2 anos e não tenham tido resultado na diminuição do peso, além de estar fazendo tratamento psicológico. Tá? Porque isso é muito importante, porque a gente tem dados, inclusive do Ministério da Saúde, que 60% das pessoas que fazem a gastroplastia ou a cirurgia bariátrica voltam com o peso igual ou superior ao que tinham anteriores à cirurgia, tendo que fazer novas cirurgias. Porque aquilo que a gente, vou falar aqui no popular, é a cabeça de gordo, né? A pessoa continua pensando com aquela cabeça que ela tinha antes de fazer a cirurgia. Então, ela não fez uma reeducação alimentar, então ela vai continuar consumindo a alimentação da forma como ela fazia antes e vai engordar novamente. Então, precisa ser seguido toda essa cartilha. Às vezes, as pessoas pulam um pouquinho as etapas e não funciona, né? E aí tem que refazer a cirurgia. E isso tem gastos para o SUS, para o plano de saúde, né? Hoje a gente tem na área jurídica muita judicialização de gastroplastia contra planos de saúde, por conta de que às vezes as pessoas têm ali um IMC 37,5, não, mas eu já quero fazer a cirurgia e não tem indicação ainda para isso. Caroline, é um impacto enorme para o corpo da pessoa, né? Uma cirurgia dessa. Era isso que eu ia comentar, puxando esse gancho, que a maior parte das cirurgias que acontecem no Brasil, elas são desabsortivas. Então, existe um desvio do trânsito intestinal para que não haja absorção de muitos nutrientes. E isso impacta numa desnutrição aguda. O primeiro momento, essa perda de peso rápida, é uma desnutrição. É como um quadro de desnutrição intra-hospitalar, por exemplo, de alguém que tem uma doença hipercatabólica.
porque é uma perda de peso muito rápida, então tem muita perda de massa magra, tem queda de cabelo, muitos micronutrientes a gente tem dificuldade em absorver, então é uma pessoa que precisa passar por um acompanhamento antes da cirurgia e especialmente depois da cirurgia, porque muitos nutrientes precisam ser suplementados por anos. Não é assim, no primeiro ano pós-cirurgia, não, muitas vezes durante anos. E isso em relação aos aspectos nutricionais. E tem a questão psicológica associada a esse reganho, né, de peso corporal. Em relação a esse pensamento, o que acontece? A maior parte dos alimentos, que são as principais escolhas dessas pessoas, são alimentos de alta densidade energética. Alta densidade energética significa que você tem pouca saciedade com esse alimento, só que você tem muita energia. E normalmente são as famosas calorias vazias. Então não dá saciedade, mas te dá muita energia, muito estímulo para a insulina. Você volta a ter o ganho, o acúmulo de gordura corporal. Tá certo. Bom, eu agradeço muito a vocês pela presença aqui no fórum. Obrigada por todas as informações. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. O Fórum fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais no Twitter, @TV Justiça, e no YouTube, TV Justiça Oficial. Estamos ao vivo nessas plataformas. Até logo!